Mesopotâmia. As civilizações mesopotâmicas. Persas, os persas eram descendentes de povos indo-europeus que primeiro começaram a povoar a região ao leste da Mesopotâmia com os medos, cerca de 6.000 anos antes de Cristo, região que hoje conhecemos como o atual Irã. Acredita-se que essas levas imigratórias se estenderam até 2.000 anos antes de Cristo, quando os povos de origem indo-europeus, persas e medos começou a melhor se estabelecer na região mesopotâmica, abandonando assim a vida nômade. O Planalto iraniano, localizado ao leste da Mesopotâmia, tinha um clima predominantemente seco, sendo as suas terras pouco férteis para as atividades agrícolas. Esta era uma região semiárida, com montanhas ricas em minerais, regiões desérticas com poucos vales férteis e grandes oscilações de temperatura, variando muito em diferentes épocas do ano. Sabe-se que os medos fixaram-se ao norte do Planalto do Irã, enquanto os persas se estabeleceram na parte sudeste, próximo ao Golfo Pérsico. No século VIII a.C., os medos possuíam um reino com exército organizado, que dominava povos iranianos e persas, obrigando-os a pagar impostos. Mas em 550 a.C., Ciro o Grande do clã persa dos Aquemênidas liderou uma rebelião contra os medos. Vitorioso, reuniu sobre o seu domínio todas as tribos que habitavam o Planalto iraniano. Depois disso, Ciro conquistou toda a região do Egito e parte da Grécia, dominando também povos semitas e os hititas que habitavam a região da Mesopotâmia Central. Sob a liderança de Ciro o Grande, o Império Persa, como ficou conhecido, abrangia toda a Ásia Menor e parte do Oriente Médio. A sociedade persa era dividida em rígidas camadas sociais. No topo da sociedade estava o rei. Abaixo dele estavam os aristocratas, sacerdotes, nobreza e os grandes comerciantes. Depois, a camada média da população, pequenos comerciantes, artesãos e soldados. Nesta estrutura piramidal da sociedade persa, os camponeses, considerados homens livres, formavam outra classe social. Sua economia baseava-se na agropecuária, com a criação de gado, e na atividade agrícola, com irrigação de terras feitas com a água que descia das montanhas, além da exploração de minérios. Quanto às criações artísticas e intelectuais persas, elas sofreram influência das culturas dos povos vizinhos.
Os persas optaram a princípio pela escrita cuneiforme, criada pelos sumérios, que depois foi substituída por uma escrita alfabética. Na arquitetura, os persas usaram como modelo as construções babilônicas e egípcias, embora os grandes monumentos persas não fossem templos como no Egito e na Mesopotâmia, e sim grandes palácios reais. Talvez o aspecto mais marcante sobre a cultura da Pérsia seja a sua religião, o zoroastrismo. Conhecida por ser a religião precursora da filosofia maniqueísta, ou seja, o dualismo que é a guerra entre o bem e o mal. O zoroastrismo recebe esse nome por conta de seus fundamentos terem sido feitos pelo lendário poeta persa Zoroastro, também conhecido por Zaratustra. A religião, como dito anteriormente, era dualista, onde existia o deus do bem, Ahura Mazda, e o deus do mal, Arimá, representado pela figura de uma serpente, sendo ele o antagonista ao deus do bem. Assim como as demais religiões da Antiguidade Oriental, o zoroastrismo era teocrático, ou seja, a religião exercia um papel político nas mãos do rei. Apesar de sua ambição expansionista, Ciro respeitava a cultura de seus inimigos e não impunha nenhuma restrição à língua ou aos costumes dos vencidos. Sucedido por seu filho Cambises, após a sua morte, o Império Persa se expandiu até o Egito, sendo conquistada após a Batalha dos Gatos, em Pelusa, em 525 a.C., contra o faraó Psimático, quando os persas usaram gatos para colocar os soldados egípcios para correr, já que estes tinham no felino um símbolo de proteção e adoração. O auge do Império Persa veio com Dario I, após a retirada de um impostor do trono. Dario I foi o responsável por controlar o grande território persa após diversas revoltas em seus domínios e de ainda manter um intenso avanço expansionista, tendo conquistado as regiões nortes da Índia e da Trácia. Para manter a organização e a estabilidade do império, Dario I dividiu em satrápias, que eram províncias governadas por um sátrapa, que nem sempre tinha uma origem persa. Isso acontecia pois Dario I manteve a mesma estratégia de apaziguamento dos territórios conquistados utilizados por Ciro I, procurando manter o envolvimento com as antigas elites sociais e a tolerância com a religião e a cultura local. Com a divisão do império em 20 satrápias, Dario I construiu grandes estradas que eram interligadas, conectando as principais capitais do império, Susa, Persépolis e Passárgada. Assim, sobre seu governo, foi instituída a primeira unidade monetária regional, o Darico de Ouro, que contribuiu para a prosperidade do império, que passou a exercer mais atividades comerciais, nascendo uma classe social de ricos comerciantes. Dario foi quem deu início às guerras médicas contra o povo grego, após a tentativa do domínio das cidades-estados da Jônia. Os persas eram em maior número, mas, mesmo assim, foram surpreendentemente vencidos.
Xerxes I, filho de Dario, também fracassou ao tentar conquistar a Grécia. Com a sua derrota para os gregos, o Império Persa se viu enfraquecido até ser dominado pelos macedônios em 330 a.C. por Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Mas estes são assuntos para as próximas séries, sobre o Egito, a Grécia e a Roma Antiga. Obrigado por assistir e acompanhar o canal, um forte abraço e até mais!